Mas, Senhor, é isso. Estar junto com vocês nesse momento. Quase um pouco de restauração sobre bênção de Deus. Quem que não quer bênção? Sim, nós queremos as bênçãos de Deus. Mas é muito importante a gente ouvir a voz de Deus. É muito importante nós agregarmos o propósito de Deus na nossa vida. Para isso, eu queria, nesta manhã, junto aí com vocês, falar um pouquinho sobre a visão do Vale do Transfiguramento. O que este assunto trata para nós, os crentes sábios, e também para os nossos crentes no dia de hoje. Louvamos a Deus, engrandecemos a Deus, que Deus tem grandes propósitos, e propósitos estes maravilhosos na nossa vida. E quero, nesta manhã, junto com vocês, hoje, 15 de outubro, são 10 horas e 28 minutos, falar um pouco sobre desse grande propósito de Deus. Observamos, queridos, que Ezequiel, no versículo, no capítulo 37, diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Nós tínhamos refletido um pouquinho sobre a questão de algumas palavras que marcam aqui esse versículo. Diz: veio a mim a mão do Senhor. Eu vejo aí um homem na direção de Deus. E veio a mim a mão do Senhor. A mão nos ajuda a nos conduzir aos caminhos certos. E Deus queria colocar Ezequiel na posição de consciência, mostrar uma realidade que estava acontecendo na época. Deus direciona Ezequiel. Deus, ele quer nos direcionar nesta manhã. Mas o que mais também eu vejo que, mais uma vez, repete o termo Senhor, me levou em espírito. Para nós termos discernimento do que está acontecendo. Por isso que nós somos chamados para ser homens e mulheres, restauradores de vida, construtores de vida. Deus nos chamou para que o ser humano tenha vida e vida com abundância. Observe aí essas verdades que estão sendo anunciadas para você neste dia. Quando o homem é direcionado, recebe o discernimento de Deus, aí ele passa a ter consciência da situação daquele ambiente. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Nós temos que sentir a realidade daquele ambiente. Mas Deus observe que em todo momento, desse contexto, no capítulo 7, Deus não manda julgar. Deus chegou o momento agora, chegou o momento já, de Deus levantar homens e mulheres para serem restauradores de vida, para serem construtores de vida. Deus não colocou um cacetete na nossa mão para acabar de... Não, Deus, ele colocou em nossas vidas a palavra. Me fez eu andar. Um verdadeiro profeta é direcionado por Deus. Um verdadeiro profeta tem discernimento de Deus. Um verdadeiro profeta tem consciência do que está acontecendo. Por isso que ele fez andar ao redor deles.
E ele percebeu que a situação era agravante, eram numerosos e estavam sequíssimos. E chega agora para o quando o profeta é direcionado, tem discernimento e sente o que está acontecendo. Agora, Deus percebe estas mudanças na vida do profeta Ezequiel. Agora ele chega agora a dizer assim: então me diz, profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Aqui eu vejo um grande relacionamento de Deus para com o seu profeta. Não importa se seja homem ou mulher, mas é muito importante, meus queridos, que através desta palavra gere verdadeiras edificações em vidas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Profetiza sobre esses ossos. Outra questão de um profeta de Deus. Ele não só está na direção de Deus, não só está no discernimento de Deus, não está só dentro de um sentimento da realidade daquele vale, mas agora ele obedece. Ele ouve e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Meus queridos, agora eu reflito um pouco junto comigo agora, por favor. Os ossos têm vida? Ossos têm reação? Ossos se movimentam? Você talvez diga para mim agora: não, com certeza não. Mas quem está na direção de Deus, tendo discernimento de Deus, tendo consciência do que está acontecendo. Então, observe que Ezequiel não julgou, não condenou. Ezequiel agora estava numa posição de um profeta restaurador de vidas. Naquele exato momento diz: ossos secos, ouvi. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então é muito importante, meus queridos, use o seu ouvido de forma sábia para gerar vida e vida com abundância. Ouça o que edifica a tua vida, aquelas coisas que não edificam a tua vida. Coloca e guarda nos teus ouvidos, para não se tornar prejuízos espirituais que gerem até uma morte. Por isso que é muito importante você que está ouvindo, compreenda que Deus está nesse dia dizendo para mim e para você: chegou a hora da restauração, chegou a hora do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, aleluia, está na obediência do profeta, mas também quando entregar o recado de Deus para as vidas. Essa vida na obediência e também no discernimento e na sabedoria de Deus. Ouça a voz de Deus. Compreenda o propósito de Deus. Compreenda as verdades que Deus quer dizer nesta manhã para você. Assim diz o Senhor. Observe que ele não usou o nome dele. Não usou a pessoa dele. Ele é muito consciente e diz: olha, não sou eu. Eu estou apenas sendo um porta-voz. Estou apenas um canal competente de Deus para falar para você. Posso ser, quer dizer, eu estou compreendendo a tua realidade. Posso ser, eu estou compreendendo como está a tua situação. Mas ouça a voz de Deus. Se tu ouvir a voz de Deus,
Deus vai entrar com providência, vai entrar um espírito da graça, o espírito de fortaleza, o espírito de humildade, o espírito de poder, vai entrar na tua vida e você vai viver nesta manhã pelo poder do nome de Jesus. Sim, diz o Senhor a estes homens. Chegou o dia da restauração, chegou o dia da bênção da tua vida. Deus, ele não quer ver você viver nessa situação igual a esses homens. Por isso que Deus está levantando homens e mulheres para dizer para você que Deus quer ver você com vida. Deus quer ver você com alegria. Deus quer ver em você que você tenha paz. É por isso que nesta manhã deste dia, em nome de Jesus, toma posse. Ossos secos, toma posse. Você é uma pessoa importante para Deus. Você é para viver. Você não é para viver nessa condição que você está, não. Inanimados, sem vida, sem reação nenhuma, à mercê do inimigo de nossas almas. Por isso que Deus quer levantar homens, profetas, homens e mulheres, para ser restauradores de vida. Isto é o verdadeiro avivamento. Avivamento verdadeiro não é denunciar pecado de ninguém. Avivamento verdadeiro é para restaurar vidas, dizer: saia dessa situação, saia desta posição tão desagradável, venha para esta posição que Deus quer. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória, Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar paz, Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar graça. Para isto, saia dessa condição, ossos, venha para a presença de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. E profetizei como ele te deu ordem. Aleluia. Então, o Espírito entrou neles e viveram, puseram-se em pé um exército grande e extremos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Observamos que no versículo 3 do capítulo 27, ele disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Realmente, como um ser humano pode restaurar ser humano? Não há condição. Carne, ossos, não pode. Mas Deus pode. Só Deus tem a resposta para dar para você e para mim. A genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus. É um viver para a glória de Deus. E o plano de Deus vai incluir a restauração do ser humano. Esse é o ponto de partida. Esse é o plano de Deus. Deus já tem consciência, a igreja tem que ter consciência que o ser humano, quando está no mundo, ou pratica todo mundo, realmente é um vale de ossos secos. Não tem vida, não tem esperança. Precisa desse plano, precisa desse propósito. Por isso que é muito importante uma oração de cura emocional e uma abundante graça de Deus na vida de cada um de nós. Observamos que a visão do Vale dos Ossos Secos revela que Deus é poderoso para levar adiante os seus propósitos e ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho a todas as nações e a glória do seu nome. E esse plano está incluso a restauração.
E todos nós, queridos irmãos e irmãs, precisamos ter uma restauração. Jó, porque era um homem segundo o coração de Deus, que era reto, porque todo dia ele buscava uma restauração para ele e para a filha dele. A restauração não é só para mim, engloba todo o contexto familiar. Por isso que é muito importante a gente ter consciência desses propósitos de Deus. E dentro desse plano divino, com certeza, inclui a restauração. Observamos que nos capítulos anteriores, observamos Ezequiel denunciando, Ezequiel apacentando, e trazendo o juízo de Deus para o povo. Agora chegou o momento, chegou o obreiro, a mulher de Deus, o homem de Deus, tem que compreender o plano de Deus. Vai chegar um momento que Deus para de aposentar. Agora é momento de você agora trazer uma mensagem de restauração para as vidas que estão precisando. Agora o profeta Ezequiel, em capítulo 37, recebe uma mensagem que aponta para o plano divino de restauração. E dentro desse plano, por quê? Em todo o contexto histórico, a gente percebe Deus agindo sobre o pecado, sobre o juízo, o arrependimento e a promessa de restauração. Deus agora revelava o seu propósito de restaurar o povo de Israel, enquanto anunciava o seu descontentamento com os pecados cometidos e as consequências. Conforme está em Ezequiel 36, 26. Ele diz: dá-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração sensível, para você sentir a presença de Deus, que volta à comunhão. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Observamos alguns contextos, no capítulo 39 até o 39, nós vemos profecia de restauração, de esperança. Somente 13 anos após a destruição de Jerusalém, foi que Ezequiel assumiu o seu ministério de profeta da esperança. Depois de 13 anos, será que não chegou o teu tempo, o nosso tempo, de nós mudarmos a nossa forma de anunciar nos públicos? Às vezes, é mais fácil jogar uma pedra do que recebê-la. Por isso que é momento, meus queridos, depois de 13 anos, agora Ezequiel agora assume o seu ministério de profeta da esperança. Nós temos que ser profetas da esperança, profetas da restauração. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para sempre. Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do povo. Agora, por intermédio de uma visão de grande parte, observe que ele vê, e não é só um osso, mas eram numerosos ossos, sequíssimos, espalhados, espalhados, divisões, divisões, estava espalhado, divisão. Observe que dentro dos sintomas do passado, se nós trazemos um pouco para o presente, será que isso não está acontecendo? A famosa panelinhas, que são chamadas, é o propósito do inimigo, gerar a desunião, gerar o afastamento, gerar o distanciamento. Enquanto eles estavam vivendo
essa situação de espalhados, estavam mortos, sem vida, inanimados, e desperta na nossa mente quanto a relevância da palavra de Deus, para nós termos uma consciência mais ampla e profunda acerca da gravidade da situação humana, quanto à performance, ou quando permanece afastada do relacionamento com Deus. E como é que eu me afasto do relacionamento com Deus? Quando eu me afasto da palavra, quando eu passo a não ter mais vontade de participar de estudos bíblicos, como escolas bíblicas, como cultos de ensinamentos, quando estamos distante do nosso relacionamento de família cristã. É isso que o inimigo quer. O inimigo ele quer trazer, gerar em você e em mim esse afastamento, desse relacionamento. Tire isso da cabeça. Não, eu prefiro ser crente de casa. É ilógico. Está fora dos padrões bíblicos. Precisamos voltar à união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Esta é a visão da situação espiritual. O povo estava sem ouvir a palavra. O povo estava numa situação de vago. Numerosos eram os ossos, espalhados estavam os ossos. Essa era a situação, morte espiritual. Mas eu quero nesta manhã trazer uma palavra de vida, e vida com abundância. Deus tem promessa, Deus tem vida, Deus tem graça, Deus tem unção para te dar neste dia. Vimos agora Ezequiel sendo colocado no meio de um vale que está cheio de ossos, e andando ao redor dos ossos. Podemos aqui imaginar o profeta pensando naquela experiência, considerando que era sacerdote. Era sacerdote, o profeta Ezequiel. Você sabe que o sacerdote ele não podia estar próximo aos cadáveres. Levítico 22, verso 4. Eles não podiam tocar em coisas mortas. Agora Deus pega o improvável e coloca no provável. Deus pega o sacerdote Ezequiel, coloca agora dentro de um vale de ossos de pessoas mortas, sem vida. Conforme está em Levítico 22, verso 4. Eita bênção. Com glória. Receba em nome de Jesus. Deus está trazendo vida nesta manhã para você. Deus está trazendo, aleluia, a tua libertação. O plano de Deus inclui a restauração do ser humano e também o seu propósito de formar um povo para si. O poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Quantas vezes na história humana a manifestação do poder de Deus e o resultado produzido surpreenderam e superaram as maiores expectativas. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Agora Deus estava revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. Aleluia. Há esperança. O próprio povo exilado dizia que os seus ossos estavam secos, sem esperança, aniquilados. Ezequiel 37, 11 diz, então ele me diz, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem, nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Você está com essa minha palavra? Não tenho mais esperança, estou desanimado, desanimada, morri, acabou minha vida.
Será que você também não está usando essas palavras também, como falou também Israel, no capítulo 37, verso 11? Após Deus ter revelado a Ezequiel o real estado espiritual do povo, agora pergunta: poderão viver esses ossos? Por crer, homem e mulher, que Deus vai fazer isso nesta manhã, vai restaurar a tua vida. Deus está me usando aqui para você nesta manhã, dizer para você: ainda tem vida, ainda tem história para ser contada, tem ainda momentos, tem ainda um bom tempo para você viver, para você ver o fruto dos teus frutos. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Poderão viver esses outros? Pode sim. Eu não posso, mas ele pode. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não faço, mas ele faz. Pois ele pode fazer muito mais abundante. Muito mais abundante. Muito mais abundante. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder de Deus que está na minha vida, agora eu recebo nesta manhã, recebo o renovo da alegria, recebo o renovo do ânimo, nesta manhã, toma posse pelo poder do nome de Jesus. Está em nós esse poder. E tudo que é em mim agora, recebo agora. Recebo esta graça, esta unção que Deus está passando para a tua vida. Tantas lições a ser extraída de Ezequiel 37:3. Uma pode ser: não permitamos que situações que estejam além do controle humano ou de sua capacidade de compreender abafe a fé no poder de Deus e na sua palavra. Não permita, não escute vozes exteriores, vozes estranhas, dizendo: tu já está morto, tu já está morto, continua assim mesmo. Não permita isso. Não deixe essas palavras abafar a tua fé e o poder de Deus e também a palavra de Deus. A ordem de Deus para Ezequiel foi: diz-lhes, envie a palavra do Senhor. Segundo F.F. Bruce, diz assim: a congregação menos promissora. Acho que qualquer pregador já tinha pregado. Mas a ideia enquanto é nas palavras do Senhor, em João capítulo 5, verso 25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem, viverão. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor esta manhã. Aleluia. Deus está me usando como profeta de palavra de restauração. Deus está enviando nesta manhã para a tua vida. Toma posse. Em nosso tempo tão repleto de desafios, a ordem é a mesma. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 2 diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Também no verso 5 também diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aleluia. É muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário tão desolador, ó sequíssimo, e a seguir descrever uma tremenda mudança a partir da ação conjunta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Tal descrição relembra outro momento da Terra. A Terra estava sem forma, vazia,
e havia trevas. Mas o Espírito de Deus se movia. E disse Deus, oh glória, disse Deus nesta manhã, haja restauração na tua vida, espiritual, física e emocional. O Espírito está em movimento nesta manhã, pronto para proporcionar vida a partir da palavra pronunciada, operando assim junto com ela. Observamos, meus queridos, os resultados de ouvir, obedecer, de sentir, ter consciência, ter discernimento, estar na direção de Deus, falar aquilo que Deus manda falar e aquilo que eu quero falar. A obra de restauração inclui vivificação para o novo viver. Deus disse que abriria as sepulturas e faria o seu povo sair delas para passar a vivenciar um novo tempo que incluía uma nova vida. Por isso que o Cordeiro de Deus morreu, para hoje você ter vida. Ele não morreu para deixar você morta ou morto na tua caminhada no deserto. E em vários versículos, há expressões, povo de Deus. Ezequiel 36, Ezequiel 37. Deus não desistiu de ter um povo para o seu nome. Está em Atos 15, 14, eles no 6 e 7. Não apenas dos judeus, mas Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Outros textos do Novo Testamento revelam esse propósito de Deus. 1 Pedro 2:9, Apocalipse 21:3, Efésios 2:11-19. E tal verdade, seu povo de Deus, envolve algumas verdades. Quais são essas verdades? Primeiro, exclusividade, comprometimento, propósito. Você é exclusivo de Deus. Você tem que estar compromissado com Deus. Você tem que ter propósito com Deus. Um viver de acordo com a palavra de Deus. O profeta que anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos e zeloso em praticar os seus estatutos. Observe que no versículo 24, capítulo 37, e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andando nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Não se trata de uma nova revelação quanto à vontade de Deus para o seu povo. Após a libertação do Egito, antes de entrar na Terra Prometida, o povo foi exortado a viver de acordo com a palavra de Deus, conforme está em Levítico, capítulo 18, do verso 1 ao 5. Jesus também falou sobre a relevância de ouvir e praticar as suas palavras. Mateus, capítulo 7, no verso 24 a 27, Mateus 12, 50. Tiago, capítulo 1, no verso 22, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Ezequiel, capítulo 6, do verso 26 a 27, há uma restauração envolvendo um novo coração e uma habitação saudável, onde vai estar morando o Espírito Santo de Deus. E dentro dessa restauração também aponta para o testemunho a todas as nações acerca de Deus. Assim como a escolha de Israel foi por amor e pela honra do seu nome, a restauração também se dá pelo zelo ao seu santo nome. A missão da igreja visa, acima de tudo, a proclamação e a manifestação da glória de Deus.
O nosso testemunho perante esta geração passa para sermos sal da terra e luz do mundo, para que o Pai seja glorificado. Devemos ser frutíferos para que o Pai seja glorificado. Fomos salvos para o louvor e a glória da sua graça. Deus cumpre sim os seus planos por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo. Restauração de vidas, capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. Nós somos chamados para esse propósito. Nós somos chamados para ter vida e vida com abundância. E que Deus possa abençoar a tua vida nesta dia. E Deus te dê muitas bênçãos e vitórias. Fique com Deus. Grande abraço. A paz do Senhor para todos.